Christian Horner está no mercado. Acabou o período de garden leaving, o período de quarentena do Christian Horner, da saída dele da Red Bull, para que ele possa ser contratado por alguma equipe da Fórmula 1 ou algo a mais. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu acho que muitas pessoas contam nesse momento com opiniões mistas em relação ao Christian Horner, que é amado e odiado por muita gente, tem sucessos e fracassos, tem méritos e deméritos, e é difícil a gente não falar dele neste momento sem falar de tudo o que aconteceu com ele na Red Bull, no seu trecho final de passagem, todo escândalo acontecendo dentro da equipe e particularmente, olha, apesar dele não ser formalmente acusado de nada, a minha opinião é que alguma coisa muito séria rolou. Não vamos nos esquecer que todo mundo viu o que tinha na pasta do Horner Gate. Todo mundo viu o vazamento, todo mundo viu o teor das mensagens, todo mundo viu o mamilo do Christian Horner. E eu não vou apagar essa imagem da minha cabeça, infelizmente. A gente vai para terapia, a gente procura psicoterapeuta, a gente procura tomar, sei lá, algum remédio para saúde mental para poder tentar apagar aquela imagem de nossas vidas. Infelizmente, a gente tem que, no mínimo, reconhecer que algo muito estranho aconteceu ali na empresa da equipe, né? Daquele gerenciamento corporativo em relação à equipe de Fórmula 1, onde a grande punida, no final das contas, foi a funcionária que teve o seu emprego ceifado da Red Bull. Olhando apenas para o aspecto esportivo, é inegável que o Christian Horner já tem o seu nome na história da categoria. Ele é um dos chefes de equipe mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1. Ele foi o cara que, desde o primeiro tijolo, ajudou a construir a Red Bull, essa Red Bull, que é uma potência do esporte. E isso porque a equipe nasceu do capricho do, eu espero acertar esse nome, pelo amor de Deus, Dietrich Mateschitz. Espero ter acertado o nome deles. A câmera deu uma balançada, né? Porque eu mexi aqui na mesa. Eu tenho que segurar melhor essa bancada ou afastar. Enfim, questões técnicas. Mas a importância do Horner para a Fórmula 1 é algo inegável. A gente sabe muito bem que, se não fosse por ele, tudo bem, teve o olhar do Christian Horner, que selecionou nomes como o Sebastian Vettel, o Max Verstappen, o Robert Dornos, né, Alexander Albon, Daniel Kvyat. Tudo isso está na conta do Christian Horner, não, do Helmut Marko. Mas o Horner é sim muito importante. Ele teve a visão de transformar essa equipe numa potência, de gerenciar tecnicamente a equipe trabalhando como um relógio, e também é inegável que a Red Bull é extremamente competente no que faz, e que a marca de energéticos soube trabalhar bem com a equipe de Fórmula 1, tão bem quanto tinha os seus investimentos no futebol, como tem até hoje, olhando, isso é tangível dentro do esporte brasileiro, por exemplo, porque a gente tem um exemplo do Red Bull Bragantino, que tudo bem, não é a maior equipe do Brasil, mas a equipe de Bragança Paulista disputou a Libertadores. Como isso aconteceu, né? Isso aí é investimento pesado e saber investir o dinheiro nos recursos corretos. E o Horner soube muito bem gerenciar os recursos na Red Bull, gerenciar os talentos e fazer a equipe trabalhar como deveria ser. Talvez, tecnicamente falando, um dos grandes equívocos do Horner foi a soberba. Foi realmente acreditar que um túnel de vento envelhecido era o suficiente para poder fazer bons carros, acreditar que poderia ouvir menos o Adrian Newey, se bem que o Newey está lá respondendo pela sua bomba lá na Aston Martin, mas entre erros e acertos, o saldo do Horner é positivo. No mundo perfeito, tirando noves fora de tudo que aconteceu fora das pistas, o nome do Horner seria bem-vindo em praticamente todas as equipes da Fórmula 1, com exceção da Mercedes, obviamente, e a gente bem sabe por quê. Porque se a gente está falando de duelo de egos,
O ego do Christian Horner se encontrou com o ego do Toto Wolff e chamou para o fight. Ao longo de todo esse tempo, onde esses dois chefes de equipe foram protagonistas, a gente chega à conclusão que os dois se amavam, se odiar. Não que eles se odeiem de verdade, eles contam com a competitividade e a rivalidade que naturalmente existe no meio. Eles têm uma relação fora das pistas até que um pouco mais cordial, mas dentro do paddock eles se detestavam e eles amavam isso. Essas narrativas alimentaram um ao outro. E agora a gente tem o Horner disponível no mercado. Para onde esse cara pode ir? Tem a Alpine, mas a a a é até difícil falar isso. A Alpine tem lá o Flávio Briatore, que, pasmem, está transformando a Alpine numa equipe média, competente, pelo menos é o que está acontecendo em 2026, sendo que este projeto da Alpine já era para ter fechado as portas há muito tempo. Nem a Renault quer a Alpine, tanto que tirou os seus motores de lá. A Renault não quis mais saber da Alpine a ponto de não dar mais apoio de fábrica, de se retirar do mercado da Fórmula 1 por conta do que a Alpine estava fazendo a marca passar vergonha. Hoje a Alpine é cliente da Mercedes. E tem o Flávio Briatore ali. Será que tem espaço para o Christian Horner ser chefe de equipe no lugar do Briatore, com o Briatore fazendo a Alpine dar certo? Bom, tem a outra alternativa, que é o Horner se tornando o proprietário da Alpine, não o proprietário majoritário, não o dono de tudo, mas ter poder acionário. 24% da Alpine pode ser do Christian Horner em um futuro próximo. E aí entra de novo o Toto Wolff nessa equação, porque a Mercedes quer esses 24% para si e, de repente, brincar de Red Bull, já que a Red Bull tem duas equipes no grid e, pelo menos dessa forma, a Mercedes teria poder acionário em cima da Alpine e ter aquele programa de compartilhamento estratégico, de poder turbinar uma segunda equipe para, de repente, quando estiver disputando o título, ter alguns aliados ali no grid para poder, de repente, sei lá, embaçar a corrida de um piloto adversário, por exemplo, ou de promover a sua marca para outros mercados estratégicos, ou poder colocar, e isso é, na minha opinião, o que o Toto Wolff quer, poder colocar os seus pilotos que estão nas categorias de base para garantir que esses pilotos tenham vaga no grid e que não acabem saindo da equipe para ir para outras equipes. Não é mesmo, André Kimi Antonelli? Há quem diga que foi por causa disso que o Lewis Hamilton também saiu da Mercedes, para poder fazer com que o Antonelli se atrelasse ao Toto Wolff de qualquer forma, segurando a vaga dele ali. Esses são os dois caminhos mais prováveis para o Christian Horner: ou voltar a ser chefe de equipe, algo que ele já disse que talvez não gostaria de voltar a fazer, e ser dono de uma equipe ou ter parte de um poder acionário em uma equipe. São dois cenários que dão muito poder para o Horner. E a gente sabe que, com grandes poderes, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Vingadores! Ah, enfim. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E a gente sabe do que o Christian Horner é capaz de fazer com grandes poderes. Só resta saber se esses grandes poderes estão realmente atrelados à Alpine ou à Renault de alguma forma. Tem a Aston Martin também, que está uma casa de noca, né? Aquela zona de equipe que o papai Stroll construiu para alimentar o ego dele, não é nem o ego do Lance Stroll, com o Adrian Newey numa posição que obviamente não deu certo. Agora tem o Jonathan Whitley para assumir essa posição de chefe de equipe, enquanto que o Newey continua tomando as decisões de várias coisas, mas de repente o papai Stroll pode desistir daquele brinquedo e aí vai lá o Horner e fica com o brinquedo para ele. De qualquer forma, a parte mais importante de tudo isso é que o grid da Fórmula 1 quer o Horner. O meio da Fórmula 1 quer o Horner de volta. Se perdoaram o Briatore depois do Singapura Gate, depois daquela palhaçada que a Renault fez, que ali meio que jogou uma pá de cal na carreira de muita gente, e na verdade o grande prejudicado foi o Nelsinho Piquet,
talvez porque o destino quisesse isso, talvez porque o Nelson Piquet merecesse ter esse destino. Então, se perdoaram o Briatore, por que não vão perdoar o Christian Horner? Afinal de contas, a suposta infidelidade dele só afetou o externo. E ainda assim, até onde consta nesse momento, Jerry Halliwell, ex-Spice Girl, não pediu o divórcio do Christian Horner. No final das contas, ninguém saiu prejudicado. Então, por que não trazerem o Horner de volta? Seja bem-vindo de volta, um dos mais relevantes chefes de equipe da história da Fórmula 1. Seu destino será um assunto nosso no futuro. Então, se inscreva no canal, porque eu volto a falar sobre ele em breve. E é isso.